Dia, aleluia, bom dia, a graça e a paz esteja com você nesta manhã abençoada de segunda-feira, mais uma semana começando para a glória de Deus. Nós vamos começar a nossa semana consagrando aí o nosso dia nas mãos daquele que tudo pode, daquele que tudo vê, daquele que cuida de nós em todo tempo e que supre cada uma das nossas necessidades, que é Cristo. Amém? Bom dia, Eunice, bom dia, Marinalva, bom dia, Elisângela, Alessandra, Dona Diná, bom dia, Tamara, Lucélia, Cristina, Rosângela, bom dia, Leila, Lidiane, Michele, sejam bem-vindas. E hoje nós vamos continuar meditando a respeito do livro de João, como nós fizemos, né? Começamos aí na semana passada e hoje nós vamos falar a respeito de João capítulo 6. É um capítulo grande, né? Comparado com os anteriores, mas não deixe de ler, amém? E tem tanta coisa, né, para meditar a respeito de João capítulo 6. Jesus andou sobre as águas, ele declarou que ele era o pão da vida, enfim, né? Alguns o deixaram, mas eu quero meditar nos primeiros versículos de João capítulo 6, que fala a respeito da multiplicação dos pães e peixes, né? A Bíblia fala que Jesus havia subido ao monte, os seus discípulos foram com ele e depois uma numerosa multidão o seguiram. E ali ficaram durante todo aquele dia para poder receber os ensinamentos, receberem ali os milagres de Jesus. E os discípulos começaram a falar que esse povo provavelmente está com fome, né? Eles deveriam ser liberados para que eles pudessem cada um ir comprar comida. Só que Jesus, né, ele sabia o que iria acontecer, ele perguntou, né, o que nós temos aqui, o que vocês têm de comer para dar a esses homens e mulheres e crianças que estão aqui conosco, né? E aí o que me chamou a atenção foram dois versículos, são eles que eu quero deixar para vocês, que a Bíblia fala no verso 8 de João 6 assim: um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E aí ele fala assim: mas isto o que é para tanta gente? O que são 5 pães e 2 peixes para tanta gente? Foi o que André disse. Então, olha o que Jesus fez. Jesus, lá no verso 11, então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quantos queriam, né? Não tem como nós lermos toda a história. Se você não conhece, vale a pena você ler. Mas, olha, Jesus estava ali diante de uma situação, mas ele quis ensinar um princípio para os discípulos, porque ele era Deus, ele tinha todo o poder, ele já estava fazendo muitos milagres. Os discípulos já estavam vendo Jesus operar milagres, mas mesmo assim, eles pegaram o que eles tinham nas mãos, né, os 5 pães, os 2 peixes, e falaram: o que são estes? Né? Como está descrito aqui no verso 8. Mas isto o que é para tanta gente? Só que Jesus pegou aquilo que eles tinham nas mãos e deu graças. Pegou o que eles tinham nas mãos e deu graças. E aquele suprimento, que era nada, né, diante de uma numerosa multidão, foi suficiente para alimentá-los e para até mesmo sobrar, né? Eles pegaram tanto quanto eles queriam e ainda assim sobraram. Ou seja, uma numerosa multidão se alimentou e ainda sobrou. Então, 2 coisas que eu quero deixar para nós nesta manhã. Muitas vezes nós olhamos para aquilo que nós temos e às vezes você pode estar pensando assim: mas eu não tenho nada. Pois é, você pode ser como o André, que falou assim: mas o que é isso diante de uma numerosa multidão? Nós muitas vezes temos essa
atitude, essas palavras de André diante daquilo que nós vivemos. Então, nós olhamos para aquilo que nós temos ou para aquilo que nós não temos, porque não temos nada, e falamos o que isso pode ser feito, né? O que pode ser feito através disso aqui para resolver essa situação. Pois Jesus pega aquilo que eles tinham, que não era nada, ele literalmente não era nada mesmo, que são 5 pães e 2 peixes, perto de mais de 1.000 pessoas, fora as crianças e mulheres que não eram contadas, enfim. Mas Jesus pega e ele agradece, né? Agradece a Deus e aquilo se multiplica. E hoje eu quero deixar para nós esses 2 pontos. Primeiro, por mais que nós venhamos a olhar, né, para aquilo que nós temos e possamos achar que não é nada, aquilo para Deus é o suficiente para que o milagre aconteça. Porque Deus não precisa de nada, de alguma coisa para fazer um milagre na minha e na sua vida, porque Ele é Deus, Ele pode trazer à existência aquilo que nem existe. Então esse é o primeiro ponto. Não olhar para aquilo que você precisa ou para aquilo que você tem sendo insuficiente e achar que Deus precisa de muita coisa para operar o milagre. Ele, na verdade, ele não precisa de nada, porque Ele traz à existência aquilo que não existe. E outra coisa, ter um coração grato a Deus, porque Jesus agradeceu ao Pai. E essa tem que ser a minha e a sua atitude, gratidão por aquilo que nós temos, porque muitas vezes nós olhamos para o que nós não temos e esquecemos de ser grato por aquilo que o Senhor já tem nos dado. Então eu quero deixar este ponto para nós, né? Eu creio que nós já falamos inclusive sobre isso em outros momentos recentes aqui na nossa devocional de 6 horas, mas quando eu li esse texto de João 6, eu quis deixar para nós mais uma vez, porque sempre nós precisamos ser lembrados do poder da gratidão, de sermos gratos a Deus por aquilo que Ele nos tem dado e de pararmos de olhar para aquilo que nós temos e achar que Deus depende disso para fazer um milagre. Não, Ele não precisa nem disso. Ele precisa só que eu e você creiamos que Ele é poderoso para fazer o impossível acontecer na nossa vida. Amém? Então vamos orar por isso nesta manhã. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, ó Pai, nesta segunda-feira, porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós e supre cada uma das nossas necessidades em Cristo. Queremos consagrar este dia, consagrar esta semana nas mãos do Senhor, declarar que o Senhor tem o controle, tem o governo da nossa vida nas tuas mãos. Pai, nós cremos na Tua Palavra e a Tua Palavra nos diz que nós não precisamos de ficar ansiosos e preocupados, pensando como que o Senhor vai agir, como o Senhor vai operar na nossa vida através daquilo que nós temos. Não, nós cremos que assim como o Senhor pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, que aos olhos humanos não eram nada diante daquela numerosa multidão, e o Senhor multiplicou a ponto de todos comerem, se fartarem e ainda assim sobrar. Nós cremos que o Senhor pode fazer na nossa vida, naquilo que nós precisamos, naquilo que nós temos orado, colocado diante do Senhor. E nós também queremos ser como Jesus, porque a Tua Palavra diz que tal qual Ele é, nós somos neste mundo. E Jesus pegou aqueles pães e aqueles peixes e deu graças. Queremos ser gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, mas também ser gratos por tudo aquilo que o Senhor fará, porque cremos que cada uma das Tuas promessas sobre as nossas vidas se cumprirão. Enche o nosso coração de gratidão, enche o nosso coração de fé nessa segunda-feira. Nós te entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, crendo que a Tua bondade, a Tua misericórdia nos cercam de todos os lados, em todo o tempo. Nós oramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que você possa ser abençoado neste seu dia, em tudo aquilo que você precisa fazer. Não duvide daquilo que o Senhor pode fazer e tenha gratidão no seu coração e nos seus lábios por tudo aquilo que o Senhor já tem feito e também por tudo aquilo que Ele fará. Amém? Não esqueça de ler João capítulo 6. Eu espero você amanhã para nós meditarmos em João capítulo 7. Um grande abraço para você, fica na paz e até amanhã em nome de Jesus.